Bem-vindos ao meu jardim para continuarmos a semear. Vamos falar de sementeiras em viveiro, dos 5 erros mais comuns que és capaz de estar a fazer aí em casa. Neste vídeo não falamos das autossementeiras que falei há pouco tempo num dos últimos vídeos que publiquei, vou deixar aqui em baixo o link. Vamos falar das sementeiras que se podem fazer nesta época e, como disse, os truques para tu conseguires semear com sucesso. São sementeiras em viveiro, são aquelas que tu tens que fazer num berçário, num berçário, tipo uma coisinha destas, um bercinho destes, para a seguir transplantar para um local definitivo. Susana, e o que é que eu posso semear? Nesta altura do outono tu podes semear muita, mas mesmo muita coisa. Há couves que podes querer ter na tua horta e não encontras no viveiro, portanto vale a pena semear. As acelgas vale a pena semear porque nem sempre as encontras para transplantar. As beterrabas também podes semear porque são primas das acelgas e são fáceis de germinar, entre muitas outras variedades. Não te vou dizer, aliás, posso deixar aqui uma listagem aqui na descrição, porque neste vídeo a promessa foi contar-te quais são os 5 erros principais que no fundo nos impedem de ter sucesso nas sementeiras. São muitos os jardineiros que eu acompanho e que estão o tempo todo a dizer: Susana, sempre que eu semeio as coisas não me correm bem, por isso eu decidi fazer este vídeo e vamos já para o erro número 1. O erro número 1 é a profundidade que tu colocas as tuas sementes. Atenção que é muito comum colocarmos as sementes com uma profundidade superior àquela que deveríamos colocar. Aliás, há 2 erros em relação aqui à questão de colocarmos as nossas sementes. Na verdade é colocarmos muitas. Já percebeste que num pacotinho nós temos muitas sementes e então tendemos a despejar um pacotinho de sementes em muito pouco espaço e, como te digo, o erro mais crucial é quando tu colocas essas sementinhas, que às vezes são muito pequenininhas, lá em baixo. Qual é que é então a regra? Susana, eu preciso de andar a medir com uma fita métrica qual é a profundidade exata? Não, só tens que ter aqui uma percepção prática, que eu costumo dizer que olhando para a tua semente consegues chegar lá. Tenta perceber que ela nunca fica numa profundidade superior a 2 vezes o seu tamanho. Isso. E na dúvida colocas mais cá em cima do que mais lá em baixo. Então não voltes a fazer esta asneira, porque se acontecer de tu colocares uma sementinha de couve, certo? Estas não são couves, eu tinha aqui couves ainda agora, tenho aqui estas couves. Se tu colocares umas sementinhas da tua couve muito em baixo, elas não vão acordar, elas não vão sequer germinar e tu dizes assim: eu semeei e não resultou em nada. O erro número 2 é não escolheres um substrato adequado para semear. Atenção que quando nós vamos fazer aqui a sementeira em viveiro, estou a falar de sementeiras em viveiro, nós temos que ter, no fundo, nos nossos berçários, como disse, há muitos tipos de berçários, nós temos que ter um substrato fofinho, temos que ter um substrato isento de contaminantes, portanto, evita pegar naquele substrato, naquela terra que tu tens no teu jardim. Eu estou a falar das sementeiras que vão ficar realmente, temporariamente, nos teus tabuleiros de germinação. Não estou a falar das sementeiras diretas em que aí sim tu podes semear na tua terra de jardim. Portanto, quando tu vais pegar e fazer várias mudas, que é o caso de neste tabuleiro eu tenho aqui 5 variedades a germinar, eu coloquei um substrato que não vai encharcar, um substrato que não tem contaminantes, que não tem outras sementes espalhadas de ervas daninhas, que depois muitas das vezes vão atrasar e vão limitar o desenvolvimento adequado das tuas sementeiras. O erro 3 tinha que vir à tona, tínhamos sempre que falar de rega, tínhamos sempre que falar de molhar as nossas sementes, porque sem molharmos elas não acordam. Se as molharmos demais, no caso das sementeiras em viveiro, elas vão apodrecer. É exatamente isso. Água, a rega é sempre nem a mais nem a menos em qualquer tipo de plantação. Agora imagina tu quando as tuas mudinhas, quando as tuas plantinhas são realmente uns bebés. Imagina tu, é quase como os nossos bebés têm que ter um cuidado duplicado, as tuas sementeiras têm que ter um cuidado quadriplicado. Então não te esqueças, água nem a mais nem a menos. E porquê é que eu falei aqui na água? Porque há 2 problemas comuns na rega das sementeiras em viveiro. O primeiro problema é que nós tendemos a pegar num borrifador e borrifarmos as nossas sementinhas porque estão, enfim, num tabuleiro pequeno e só queremos umedecer as nossas sementinhas. Atenção a esta questão, que é, podes usar um borrifador com toda a certeza, podes sim. Só deves ter em atenção é verificar se molhas adequadamente. Repara que eu, nestas sementeiras que acabei de fazer, o que é que eu mostro aqui? Mostro que